Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é a idolatria com bilionários. O caso de Elon Musk. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, rola muito nas mídias sociais, na indústria cultural, uma certa cultura, senso comum, a idolatria de bilionários. A ideia de que o bilionário é um soft man, que eu nem sei se fala isso, porque I not speak English, yo hablo espanhol. ¿Entendes, boludo? Pois bem, um soft man é o cara que resolve, é o cara que faz, eu não sei o que, a idolatria do bilionário. É curioso, né? Porque antes a mídia burguesa no Brasil colocava o Eike Batista como exemplo de capitalismo brasileiro, o grande bilionário, o homem empreendedor. Eike Batista foi preso em escândalo de corrupção. Aí depois colocavam os irmãos Joesley e Batista como os caras do capitalismo brasileiro, os empreendedores, o exemplo do que o mercado é capaz de fazer. Aí os irmãos Joesley e Batista são pegos em casos de corrupção, falcatrua e por aí vai. Aí depois era o Lema, o Teles e o Sucupira, os exemplos de bilionários, de homens do mercado, de negócio, de empreendedor, de ousado. Deram a maior fraude da história do capitalismo brasileiro, não aconteceu nada, eles mandam na Eletrobras e o Jorge Paulo Lema manda no MEC, né? É o segundo patrão do Camilo Santana junto com Lula, né? Assim, essa é a história. Mas sempre tem a ideia da idolatria do bilionário, não porque ele seja um homem de negócios, o empreendedor e tal, mas porque ele é o cara da tecnologia, ele produz tecnologia, ele é inovador, ele é ousado, ele ajuda a desenvolver as fronteiras do conhecimento. E aí vamos fazer um debatezinho teórico aqui rápido. Veja, no capitalismo, no seu surgimento, no século XVIII, uma parte do século XIX, dava sim, presta atenção, para falar do inventor individual, daquele sujeito que tinha alguma formação humanista, que era autodidata e que trabalhava na invenção de máquinas e equipamentos e volta e meia descobria uma inovação no processo produtivo, descobriu uma nova máquina, descobriu uma forma mais eficiente de produzir tecido, por exemplo, na indústria têxtil, e vendia a sua máquina, o seu equipamento. Isso foi muito contado na literatura, em filmes e séries e tal. Tem muita coisa assim, tipo, todo mundo conhece alguma série, algum livro, algum filme e tal, que retrata aquela ideia do cientista que fica isolado no seu laboratório e que vende suas invenções para algum burguês, para algum industrial. Normalmente o filme se passa na Inglaterra vitoriana, na Inglaterra clássica, do começo da Revolução Industrial. Então isso aconteceu na história do capitalismo. Mas da segunda metade já do século XIX em diante, especialmente no desenvolvimento do capitalismo monopolista, isso não existe mais, né, gente? Foi profissionalizado o ensino superior. As universidades deixam de ser aquele lugar do bacharel, da nobreza, aquele lugar só de prestígio, de especulação, e se tornam centros produtores de ciência e tecnologia. As empresas vão desenvolvendo departamentos de pesquisa em que contratam engenheiros, matemáticos, físicos, químicos e por aí vai. E o processo de produção de inovação passa a ser um ramo industrial do processo produtivo, como é, por exemplo, a linha de montagem, com sua força de trabalho especializada, com sua dinâmica própria, etc. e tal. Então veja, não existe hoje, em nenhum canto do mundo, a ideia do CEO, do proprietário de empresa, do administrador, que ele é um inventor, que ele é um cientista genial, que ele é um cara fantástico, que ele está desenvolvendo um novo fármaco, uma nova tecnologia de produção, uma nova liga metálica, um novo polímero, uma nova máquina de perfuração de petróleo e tal. Isso não existe. E aí veja, evidentemente que nos processos de alienação típicos do sistema capitalista é muito fácil a gente não olhar para a riqueza socialmente produzida e vê-la como fruto do trabalho, mas sim fruto de pessoas individuais X ou Y. Beleza, a gente entende isso. Porém, contudo, todavia, no processo de produção de mercadorias tangíveis, né, que tem materialidade imediata, processo de produção de um carro, processo de produção de um sapato, processo de produção de um prédio, processo de produção de um computador, é mais fácil
a gente visualizar o papel do trabalho humano na produção daquela mercadoria e ninguém vai achar que é porque o proprietário da empresa ou o CEO é um gênio que está criando aquilo ali. No caso da inovação tecnológica, como é uma mercadoria imaterial, por assim dizer, o processo de criação da inovação em seu registro de patentes, que é a forma mercadoria da criação científica no capitalismo, é mais fácil você não ver aquilo ali como fruto do trabalho humano, mas veja, aquilo ali é fruto de trabalho humano, sabe? Existem trabalhadores especializados, departamento de pesquisa, divisão social do trabalho que justifica a criação daquilo ali. Mas como isso é menos presente no dia a dia das pessoas, porque, por exemplo, você provavelmente conhece algum pedreiro, alguém que já trabalhou numa fábrica de sapato, alguém que já foi metalúrgico, alguém que já trabalhou numa linha de produção, alguém que já trabalhou como soldador e etc, etc. Então, até no seu próprio ambiente sociológico, é muito mais fácil você vislumbrar que é a classe trabalhadora que, a partir do seu trabalho humano, em interação com os meios de produção, produz as mercadorias que você usa. Você provavelmente não conhece, nem convive, e se você não for classe média alta, nem vai conviver com ninguém que seja engenheiro, físico, químico, geólogo, botânico, de um departamento de pesquisa de uma empresa que trabalha diretamente com a inovação e que faz parte de um processo produtivo de inovação. Isso não é material, isso não é concreto, isso não é um negócio que você toca as mãos, assim, é algo que está fora da realidade da maioria das pessoas, especialmente, inclusive, em países como o Brasil, em que, por exemplo, há uma concentração regional e geográfica de empresas que têm departamentos de pesquisa e desenvolvimento, que investem, por aí vai. Então, por exemplo, se você mora no Piauí ou em Pernambuco, em Alagoas, é mais difícil você conhecer alguém assim, porque se você morar em São Paulo, Rio de Janeiro ou Rio Grande do Sul. Então é mais fácil a sua imaginação preencher isso. E como é que a imaginação preenche isso? Preenche com a ideia do cara que é um gênio. Quem é o cara que é o gênio? É o Bill Gates, é o Steve Jobs, é o Elon Musk. Então você atribui a invenção daquela empresa não a um processo produtivo de inovação tecnológica em que tem milhares de trabalhadores e trabalhadoras a partir de uma divisão social do trabalho produzindo aquela tecnologia. Você atribui isso ao bilionário pop, que é mostrado como alguém que é um gênio, porque é contada para você a história que ele teve uma brilhante ideia, um belo dia na sua garagem, conseguiu investimento e a partir daí nasceu um império. Não é assim, na imensa maioria dos casos. Do mesmo jeito que a história do Zuckerberg, do Bill Gates, do Steve Jobs, do Elon Musk, por aí vai, não é assim. Não é verdade que o Silvio Santos era pobre, começou camelô e ficou rico. Nada disso. Não é verdade que o João Dória era pobre, começou a trabalhar com 14 anos e ficou rico. Nada disso é verdade, é tudo fake news, é tudo factoide, é tudo para construir uma biografia linda, perfeita e maravilhosa, isso por uma série de questões. E aí, 3 argumentozinhos básicos. Vamos lá. Primeiro argumento. Um livro que circula em português, tem toda a biblioteca, é fácil de achar, é o livro Estado Empreendedor, da Mazzucato. Coloca aí na tela, Maxwell. Esse livro mostra, por exemplo, que não existe pesquisa e desenvolvimento sem uma forte participação estatal, desde proteção, regulação, intervenção direta em fornecimento de crédito, financiamento da pesquisa de base, compras governamentais, etc, etc, etc e tal. Então, por exemplo, um cara como o Steve Jobs, ele participa de um processo de adaptação de uso civil a tecnologias militares desenvolvidas no âmbito fundamentalmente do Estado, percebe? Então, assim, a ideia de que você vai ter uma ideia genial e um dia você vai conseguir financiamento de venture capital, eu nem sei falar o nome disso, venture capital, acho que é assim, de venture capital e de investimento, isso não funciona assim. Para existir desenvolvimento, tem que existir um sistema nacional de inovação. Esses atores, empresas públicas ou privadas, universidades, centros de pesquisa, eles participam do Sistema Nacional de Inovação, que não existe Sistema Nacional de Inovação sem participação do Estado, seja num país capitalista central como os Estados Unidos, seja na China, seja na antiga União Soviética, sem financiamento público permanente e crescente, com pesquisa de base, com formação em massa e de qualidade, de força de trabalho especializada a partir de universidades, de centros de pesquisa e etc, etc, e sem inclusive compras governamentais e um desenvolvimento em meios militares, aeroespaciais e por aí vai.
vai. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, mesmo quando você tem um país com um sistema nacional de inovação propício, em que é mais fácil que alguma empresa individualmente tenha facilidade, por exemplo, a partir de um contrato do governo, de desenvolver uma tecnologia a partir de inovações existentes ou de dar uma aplicabilidade civil a tecnologias que já circulam no meio militar e aeroespacial ou de espionagem contra informação e por aí vai, etc. Mesmo assim, é preciso ter um departamento de pesquisa, é preciso ter trabalhadores e trabalhadoras, é preciso ter uma divisão social do trabalho. O Elon Musk, ele não cria nada. Alguém pode dizer assim, mas Jones, sem o Elon Musk investindo e tal, e não sei o que, essas invenções não seriam criadas. Vamos fazer o exercício aqui teórico. Vamos lá. Uma empresa de pesquisa que tem um departamento importante de pesquisa e desenvolvimento, se ela não tiver um CEO, mas tiver todos os trabalhadores, equipamentos, condições de trabalho, essa empresa vai desenvolver ciência e tecnologia? Provável que sim. Uma empresa, se não tiver engenheiros, técnicos, físicos, químicos, matemáticos, geólogos, biólogos, bioquímicos, farmacêuticos, etc e tal, mas tiver o CEO, ela vai desenvolver tecnologia? Não. Então quem é o indispensável no processo? É a força de trabalho especializada, percebe? E aí vem um terceiro elemento. Veja, eu já falei isso várias vezes no meu canal. Gente, no mundo, poucos países são produtores de ciência e tecnologia. Quando você pega para olhar o mapa, tem basicamente China e Estados Unidos disputando a cabeça, e aí depois, mas com importância, vem Japão, Coreia do Sul, Alemanha, França, Canadá, Finlândia, Suíça, Suécia. Veja, a América Latina praticamente inteira, a África praticamente inteira, a Oceania praticamente inteira e boa parte da Ásia não são países que têm protagonismo na produção de ciência e tecnologia. Aí você precisa ou explicar isso em termos econômicos, geopolíticos, de divisão social do trabalho, ou você vai dizer que o povo da Europa Ocidental, dos Estados Unidos é mais inteligente e o povo da América Latina é burro. Ou então, né, porque lá os políticos ligam e investem em ciência, e no Brasil não investem em ciência. É explicação simplista, veja. Eu até lancei o vídeo no canal, o Sérgio Sacani adora essa explicação. Porque os políticos não investem em ciência, não ligam para ciência, não entendem de ciência, os políticos não entendem da astropolítica e tal. Eu lancei o vídeo no meu canal porque o Brasil não investe na indústria aeroespacial, em que eu explico que esse negócio de que os políticos não investem, que os políticos não ligam, que os políticos não conhecem, isso não é uma explicação, isso é falso. Caso contrário, é isso, a gente vai ter que entrar, sei lá, no determinismo geográfico. Né, porque país de clima quente não dá pra fazer ciência, porque é muito quente. Vai entrar o quê? No determinismo racial. Vai entrar na explicação, porque o brasileiro só gosta de futebol e bunda. Por isso eu não gosto de ciência, por isso que o Japão produz patente pra caralho e o Brasil não. Né? Tipo, aí a gente vai ter que explicar, por exemplo, porque há 30, 40 anos atrás a China não tinha protagonismo absolutamente nenhum na produção mundial de ciência e tecnologia, na geração de patentes, e agora a China disputa a cabeça do mundo nesse setor com os Estados Unidos. O que foi que aconteceu, gente, nos últimos 30 anos, né? Sabe? E aí, eu acho que a gente vai ver um exemplo agora da idolatria a bilionário e ao nível de irracionalidade que ela chega, né? O queridíssimo Sérgio Sacani, ele fala muito que o Brasil odeia a ciência, da importância da ciência, do divulgador científico. Mas vamos ver aqui se isso é divulgação científica, se isso é pensamento crítico ou se isso é mera idolatria abestalhada de bilionário. Tá o Sérgio Sacani, ele foi lá num podcast chamado PrimoCast e aí falou do Elon Musk, que o Sérgio Sacani ama o Elon Musk, e aí os caras postaram esse corte. Vamos ver o que eles dizem. A gente tá falando aqui de bilhões de dólares, não sei o que lá, da NASA. Existem muitos haters aí da NASA e dessa grana que é gasta em foguete, programas espaciais e tudo mais. Cara, por que o programa espacial ele é importante? E por que essa grana ela é bem gasta, ela não é? Então vamos lá, muito dinheiro torrado, eles poderiam estar pegando isso e acabando com a fome no mundo. Então vamos lá, primeiro até vamos pegar uma frase do próprio Elon Musk, né? Primeiro, ele é muito criticado nisso e todo mundo que lida com o programa espacial é muito criticado porque a frase clássica é a seguinte: milhões de pessoas morrem de fome, por que você gasta milhões levando coisa para o espaço? Quando falaram isso para Elon Musk, ele chegou e falou o seguinte para a ONU: me passa quanto que você precisa para acabar com a fome no mundo. Me passa aí. É 5 bilhões?
Acho que a ONU tinha falado que era 7 ou 8 bilhões. É isso que você precisa? Eu te dou a grana, contanto que você me dê todas as notas de tudo que você gastou. E me prove que isso vai acabar com a fome no mundo. Exatamente. A ONU caiu fora. Ele falou, o problema é grana, que vocês estão enchendo meu saco por causa de grana. Tá aqui a grana, eu ponho a grana. Toma aqui, ó. Se vocês provarem que vão acabar com a fome no mundo e me comprovarem e me mandarem as notas depois, Mandar eu uma mando o tabela Pix. aqui pra onde tá indo esse dinheiro. Não mandaram. Então, quer dizer, o problema da fome, a gente sabe, não é dinheiro, né? Então, esse é o negócio. Meu irmão, o foda é que você não pode nem agredir o Elon Musk, senão pode quebrar a mandíbula de uma galera. Vê só. Vamos lá, galera. Assim, aí é difícil, né? É difícil, né? Eu não quero nem fazer um debate sobre a fome. Não é esse o tema do vídeo. Off topics. Eu tô cheio de termo agringalhado, né? Agringalhado. Off topics. Veja, vamos lá. Vamos ver. O que o Sérgio Sacani falou, o que o Sérgio falou, se você pegar o episódio que ele narrou, Elon Musk pergunta quanto a ONU quer para acabar com a fome. Em 1 minuto, um minuto não, em 30 segundos, você vê que isso é fake news. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, na moral. Vamos lá. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Ai. Notícia aqui, 2023. Vamos lá, 2023. ONU não recusou 6 bilhões do Musk para combate à fome no mundo. A ONU, Organização das Unidas, não recusou 6 bilhões do empresário Elon Musk para combate à fome no mundo, como afirmam publicações nas redes sociais. A entidade respondeu ao desafio do proprietário do X, antigo Twitter, mas não há notícias que a doação foi feita. A pedido da checagem, o que diz o post? Uma imagem circula nas redes sociais com a foto de Elon Musk acompanhada de um texto sobre a suposta recusa da ONU. Aí o que diz o texto? O homem mais rico perguntou à ONU de quanto precisavam para acabar com a fome no mundo. Precisamos de 6 bilhões de dólares. Então, Elon falou que daria essa quantia somente com uma condição, que teriam que prestar contas de absolutamente tudo que fizessem com dinheiro. Por causa dessa condição não aceitaram, diz o texto. Porque é falso. O desafio foi proposto por Musk em novembro de 2021, após uma entrevista do diretor do Programa Mundial de Alimentos da ONU, em que ele dizia que 6 bilhões eram suficientes para ajudar 42 milhões de pessoas que morriam de fome. E aí veja, gente, não é para acabar com a fome no mundo, para ajudar 42 milhões de pessoas. O número de pessoas que passam fome no mundo hoje está acima de 200 milhões de pessoas, é 280 e tantos milhões de pessoas. Então não é acabar com a fome no mundo, é combater a fome de 42 milhões de pessoas, né? Enfim, mas continuando. O WFP, sigla do Programa Contra a Fome da ONU, puder descrever nesse tópico do Twitter exatamente como 6 bilhões resolverão a fome mundial. E aí já foi o Elon Musk que disse que era a fome mundial. Venderei ações da Tesla agora mesmo, mas deve ser uma contabilidade de código aberto para que o público veja precisamente como o dinheiro é gasto, disse Musk em um post do Twitter à época. Ao contrário do que afirma o post nas redes sociais, a ONU enviou o plano detalhado ao empresário dias após a proposta de Musk. Beasley publicou na mesma rede social um plano que abarca 43 países. A ideia seria implementar 6,6 bilhões em refeições e vouchers para alimentar mais de 40 milhões de pessoas que estão à beira da fome. Não há notícias de que a doação tenha sido feita por Musk, mesmo após a apresentação do plano da ONU. Em dezembro do ano passado, o Bloomberg revelou que Musk doou, dias após a discussão com a ONU, 5,7 bilhões para a própria fundação de caridade que mantém. Para a fundação dele, vamos gente, foi para ONU não. Aí vamos ver aqui outra notícia. Fim do mistério. Musk doou 5,7 bilhões para a sua própria instituição de caridade. Ai. Os 5,7 bilhões em ações da Tesla que Elon Musk doou a uma organização não identificada no fim de 2021 foram para seu próprio braço de caridade, o que o tornou instantaneamente uma das maiores fundações dos Estados Unidos. Na legislação tributária dos Estados Unidos, se você pega uma parte do seu patrimônio e destina para uma fundação, para ação social, para assistência, para caridade, para não sei o que, você recebe descontos tributários importantes, né? Por isso que vários bilionários têm fundações de caridade, a Fundação Bill Gates, a Fundação Open Society, caridade, né, gente? Fundação Open Society, a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller e tal. Então não é caridade, né? É para não pagar imposto. Para não pagar imposto,
Você pega, cria uma fundação ou se associa à fundação que já existe e doa o dinheiro. Então, assim, eu não levei nem um minuto para achar essas notícias. Mas vamos lá. Então, só para vocês entenderem, o Elon Musk ficou estarrando no Twitter dizendo que quanto é que a ONU precisava para combater a fome de 40 milhões de pessoas. Aí o representante da ONU disse, o plano tá aqui. O Elon Musk ficou calado. E aí tá o Sérgio Sacani repetindo a fake news do Elon Musk que queria acabar com a fome no mundo e a ONU se negou porque a ONU não queria apresentar nota fiscal. Esse cara é foda. Olha as fanfic que a galera inventa e acredita, porra. Não, Elon Musk queria acabar com a fome no mundo. Ele falou pra ONU, quanto é que vocês precisam? Aí a ONU falou assim, 6 bilhão, meu parceiro. Aí Elon Musk falou, Eu dou-lhe, mas eu quero a nota fiscal, o cupom do mercadinho. A ONU falou, Aí é foda, vou dar não. aí continuou com fome. Puta que pariu, meu irmão. Como é que a galera acredita nisso, bicho? Essa é a galera da ciência, né? É o divulgador científico, né? Galera da ciência. Mas, continuando. Mas tem outra fake news deliciosa. Presta atenção. Até porque, fazendo o papel de arauto do Elon Musk, você sabia que o Elon Musk é a pessoa que mais pagou impostos da história do capitalismo? Ele é literalmente a pessoa que mais pagou impostos da história do capitalismo. Ele pagou a maior DARF da história lá nos Estados Unidos, que se eu não me engano foi quando ele vendeu algumas ações da Tesla. Ele pagou uma DARF de 5 bilhão de dólares. Então, Uau. Nossa, que é exatamente o eu pago dinheiro. minhas DARF já com... Então, que é o mesmo dinheiro que a ONU falou que seria o suficiente para acabar com a fome no mundo. Teve uma vez que a gente conversou com o João Adib, também da CIMED, que ele... Aí de novo, gente. Aí de novo. Vamos lá. Essa história do Elon Musk é verdade. Aí de novo, eu também nem pesquisei muito, porra. Presta atenção. O que o Caba falou é da história do capitalismo, não é nem dos Estados Unidos. E aí... A própria fala do Elon Musk já não foi da história do capitalismo, foi na história dos Estados Unidos. Então o cara já mentiu em cima da mentira do Elon Musk. Onde fez assim, vou pagar mais imposto que qualquer americano na história. Aí o cara, quando vai recontar, já fala, o cara paga mais imposto na história do capitalismo do mundo todo, da história. Tá ligado? É o que dizem, né? Quem conta um ponto, aumenta encontro, acho que é assim que fala. Musk está envolvido em um debate nas redes sociais sobre quanto imposto ele paga. No início da semana, a senadora democrata Elizabeth Warren escreveu no Twitter que Musk deveria parar de se aproveitar de todo mundo. Para aqueles que estão se perguntando, vou pagar mais de 11 bilhões de imposto esse ano. Então já não é mais 5, é 11, na mentira do Elon Musk. Musk, fundador da fabricante de carros Tesla e da fabricante aeroespacial SpaceX, o SpaceX, tornou-se a pessoa mais rica do mundo no início deste ano. O índice de bilionário do Bloomberg estima sua riqueza em 240 bilhões, enquanto a Tesla vale cerca de 1 trilhão e a SpaceX 100 bilhões. E aí tem um debate com a senadora e tal. Aí vem aqui para a parte importante. Musk respondeu ao Twitter de Warren dizendo que estaria pagando mais imposto que qualquer americano na história este ano. Robert Williams, professor especialista em impostos da Universidade de Colômbia, disse que provavelmente seria um comentário justo de Musk, que ficou sujeito a impostos por causa de montantes estonteantes de receitas tributáveis em 2022, através do exercício de opções de ação. Então, assim, ele fez uma operação excepcional de opções de ações da empresa dele, teve um resultado gigantesco por causa do crescimento da Tesla e da SpaceX, e aí, como resultado excepcional, teve aquele tributo. Não é que ele paga todo ano bilhões de imposto, não, né, gente? Pelo amor de Deus. É a mesma coisa, por exemplo, sei lá, vamos imaginar que, por nada, vai imaginar porque eu ganho uma herança de 10 milhões. Aí tem um imposto sobre a herança, que é muito pequeno no Brasil, que, enfim, é ridículo, patético. Aí eu paguei a porcentagem de imposto sobre a herança dos 10 milhões que eu recebi. Aí eu chego e digo assim, vou pra internet, o Brasil é foda. Paguei não sei quantos R$1.000 de imposto, mas eu pago isso toda vez? Não, foi uma operação excepcional. E aí eu assusto as pessoas com o número. Enfim, vamos lá. Opções de ações são acordos que tratam do direito de comprar ou vender um ativo a um preço definido no futuro. O valor atual das ações da Tesla é significativamente mais alto do que quando Musk recebeu as opções de ações originais. Então o valor que ele ganha com o exercício dessas opções seria considerável e contaria com a renda tributável, explica Williams.
Musk provavelmente sentiu que seria prudente gerar o máximo possível de receita tributável em 2021, na teoria de que a receita em 2022 poderia ser tributada a taxa mais alta. Ou seja, o cara fez uma manobra contábil que não é ilegal para pagar menos imposto no ano seguinte. Mas vamos lá. Se algumas das medidas mais radicais do Congresso fossem promulgadas, isso teria grande impacto nas obrigações fiscais de Musk, acrescentou William. A maior parte do pagamento do imposto de Musk a ser feito no próximo ano irá para as autoridades fiscais federais. Mas o estado da Califórnia, onde a Tesla e Musk estavam baseados até recentemente, também terá parte. No início deste mês, a Tesla anunciou em um processo do USA Security Exchange Corporation que está mudando sua sede corporativa para o Texas, um plano que Musk sugeriu em entrevista à mídia durante vários meses, citando insatisfação com as leis do estado da Califórnia e criticando o alto custo de vida no Vale do Silício. O Texas tem regras tributárias mais brandas. Não coleta imposto de renda, ao contrário da Califórnia, que tem taxa de imposto de renda mais alta entre os estados dos Estados Unidos, de acordo com Think Tank Tax Foundation. Nas últimas semanas, Musk vendeu cerca de 14 bilhões em ações da Tesla, que, segundo Williams, provavelmente seriam em parte para gerar dinheiro para pagar suas obrigações fiscais. Embora os números envolvidos no caso de Musk sejam excepcionais, exercer a opção de venda de ações em uma situação como essa é uma atitude normal de um executivo de uma grande empresa. Então o cara tirou a empresa da Califórnia e mandou pro Texas para não pagar imposto de renda, porra. Os caras estão falando do cara como se fosse um herói. E assim, de novo, quando eu vi esse trecho, eu fui no Google e digitei lá: Elon Musk pagou o maior imposto da história do capitalismo. É a primeira e a segunda notícia que aparece, essa da BBC, gente. Tá ligado? É só ler. Tá a vantagem, às vezes, de babar o bilionário, de dar uma lambida no saco, é tão grande. A galera vê o negócio e não consegue abrir o Google por 30 segundos, porra. Parece. Depois o pessoal fica falando mal de tio de Zap bolsonarista, né? Eu respeito mal o tio de Zap, que ele pelo menos tem a desculpa, né? Assim, sabe? E aí, para concluir esse vídeo, veja, essa idolatria a bilionário também tem uma função, né, gente? Como são empresas que o seu lucro não depende necessariamente do seu resultado prático de venda de mercadorias, depende muito também do vai e vem da bolsa, o bilionário, o showman, o inovador e tal, ele é um fator de atração na venda de ações, né? No Brasil, não tanto, embora esteja crescendo com esse negócio de coach financeiro para todo lado. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos e vários países da Europa Ocidental, há uma cultura muito forte na classe trabalhadora mesmo, que a pessoa que tem um dinheirinho, tem uma poupança, vai lá e compra ações, como se fosse aqui a sua garantia do futuro. A pessoa é um trabalhador de pouca renda, mas um dinheirinho que sobra, em vez de apostar num bet da sorte desse, a pessoa vai lá e compra ação da empresa X ou Y. Esses bilionários, eles funcionam também como chamariz, né? Toda a propaganda, tudo isso tem um retorno financeiro. Então, a despeito do resultado financeiro concreto da empresa, se, por exemplo, o bilionário consegue fazer um bom marketing em torno da sua marca, ele consegue subir pra caramba as ações da sua empresa, ele consegue captar muitos rendimentos, porque ele vai estar vendendo ação que só porra. Aí, volta e meia, se descobre que no final era um esquema de pirâmide e a empresa era falida. Que foi o que aconteceu com o coitado, né? Milhares de trabalhadores brasileiros com melhor salário, de gente de classe média, que foi enganado pela propaganda da mídia burguesa, dizendo que o Jorge Paulo Lema era o exemplo de empreendedor, de empresário, de moderno, de avançado, de arrojado, que ele, o Teles, o Sucupira, a 3G Capital, era o supra-sumo e tal. Aí foram lá e compraram ações das lojas americanas. O que foi que aconteceu? Se fuderam, né? Tá ligado? Tipo, enfim, sabe? Então tem esse negócio também do showman, do self-man, do grande empresário, do grande inovador, que é para convencer o trabalhador de que coloque seu dinheirinho nas suas ações. Convencer gente de classe média, coloque seu dinheirinho nas suas ações. Faça isso não, viu? Faça isso não, porque toda vez que tem uma fraude ou que tem uma crise, você se lasca. O banco não perde nada, o rico não perde nada, o dono não perde nada, quem perde é você. Então, assim, idolatria de bilionário é a mesma coisa que rezar pra pneu
e tomar cloroquina pra Covid e acreditar que a Terra é plana, né? A galera tira muita onda com bolsonarista. Ah, bolsonarista reza pra pneu. Ah, bolsonarista terra plana. Ah, bolsonarista cloroquina. Mas eu não vejo diferença objetiva nenhuma de um bolsonarista que reza pra pneu e de alguém que acha que Elon Musk é um grande inventor e que a ciência humana deve alguma coisa ao Elon Musk. Deve porra nenhuma. Ele é só um showman que tem uma função na era do capitalismo monopolista em que o processo especulativo por ações tem um papel central na valorização dos papéis da empresa. Então, é isso, sabe? Tem aquela frase que dizem que é de Marx, que não é de Marx. A classe trabalhadora tudo produz, a tudo ela pertence. Essa frase não é de Marx, mas a parte que a classe trabalhadora tudo produz é verdade. E mesmo o engenheiro, o desenvolvedor de software, o cara do TI, o cara que é físico, que é químico, que é biólogo, que é geólogo, que é farmacêutico, tem um salário melhor, tem uma condição de vida melhor e tal. Às vezes, pode ser que ganhe um rendimento pelo faturamento anual da empresa, uma porcentagemzinha ali. Ele pode ter um salário massa, foda. E num país de altíssima desigualdade como o Brasil, é uma pessoa que vai viver muito bem. Mas ele não deixa de ser um trabalhador assalariado, destituído dos meios de produção, e é ele ou ela que produz toda a mercadoria. E a ciência, a inovação científica no capitalismo é uma mercadoria. Então tire o CEO, a produção científica continua acontecendo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.